De favoritos fast food a itens de mercearia cotidiano, esses alimentos são fabricados, processos que podem fazer você pensar duas vezes, antes de colocá-los no seu carrinho de compras. Número 1. Nugget de frango. Nugget de frango são uma opção popular de fast food e lanches congelados, muitas vezes elogiado por sua conveniência e casca crocante. Entretanto, o processo de fazê-los pode ser pouco apetitoso. Para criar nugget de frango, fabricantes costumam usar carne separada mecanicamente, uma substância semelhante a uma pasta, criada a partir de carcaça de frango, após ser peneirada sob alta pressão. Este método garante que cada pedaço de carne seja extraído, mas também inclui cartilagem, pele e outras partes menos nobres. Com a coleta da carne separada mecanicamente, temos a mistura conservantes de enchimento e aromas artificiais, para melhorar seu sabor e textura. Em seguida, essa mistura é moldada em nuggets, mal passado e depois frito ou assado. Como resultado, nugget de frango geralmente contém altos níveis de sódio, gorduras não saudáveis e aditivos potencialmente prejudiciais. Para além disso, a dependência da agricultura avícola do processo industrial levanta preocupações sobre o bem-estar animal, uso de antibióticos e impacto ambiental. Esses aspectos, combinado com um processo de fabricação questionável, pode fazer do frango processado em nuggets uma escolha menos atraente para sua próxima refeição. Número 2. Cachorro quente. Cachorros quentes são muito servidos em churrascos de verão e eventos esportivos, mas seu processo de produção pode deixá-lo um tanto enjoado, semelhante aos nuggets de frango. Cachorros quentes são feitos com carne separada mecanicamente, que pode incluir carne de porco e frango. Este processo envolve moagem e mistura de vários animais. Partes como pele, gordura e até órgãos são adicionados para criar uma pasta lisa. Depois que a pasta é misturada com água, amido e vários aditivos, ocorre o tempero com sal, especiarias e conservantes. Alguns cachorros quentes também contêm nitrito de sódio, um produto químico usado para preservar a cor e prolongar a vida útil do produto, mas que comumente é associado ao aumento do risco de certos tipos de câncer. A mistura de carnes é então inserida em tripas, que são tradicionalmente feitas de intestinos limpos de animais. Embora os invólucros sintéticos sejam cada vez mais comuns, as tripas cheias são cozidas, refrigerado e embalado para venda. O uso de carne de baixa qualidade, alto teor de sódio e a presença de aditivos potencialmente nocivos fazem do cachorro quente uma das escolhas de comidas menos ideal. Além disso, o meio ambiente e preocupações éticas associadas à agricultura industrial colocam-se como argumentos razoáveis pelos quais as pessoas podem e devem evitar o consumo de cachorros quentes, depois de aprender como eles são feitos. Número 3. Queijo processado. O queijo processado, também chamado de produto de queijo ou comida de queijo, é uma escolha popular por sua acessibilidade, longa vida útil e capacidade de fusão. No entanto, o processo de fabricação e ingredientes usados em sua criação pode fazer você reconsiderar seu próximo sanduíche de queijo quente. Queijo processado começa com uma base de queijo real, feito de laticínios. O queijo é então derretido e combinado com emulsificantes, estabilizadores, conservantes e outros aditivos para criar uma mistura homogênea. Alguns dos aditivos mais comuns em queijos processados incluem fosfato de sódio, que atua como agente emulsificante, e citrato de sódio, que ajuda a manter a textura lisa. Cores artificiais também são acrescentadas para dar ao queijo uma consistência melhor, matiz visualmente atraente uma vez misturado. O queijo é pasteurizado para estender sua vida útil, e depois despejado em moldes ou processado em fatias, blocos ou outras formas. A adição de emulsificantes, estabilizadores e cores artificiais indicam que queijo processado muitas vezes contém menor porcentagem de queijo real do que suas contrapartes naturais. Além disso, o alto teor de sódio e presença de aditivos pode contribuir para uma variedade de problemas de saúde, como aumento da pressão arterial e potenciais reações alérgicas. O impacto ambiental da pecuária leiteira, incluindo o alto uso de água e emissões de gases de efeito estufa, é outro fator a ser considerado antes do consumo de queijo processado. Consumidores, buscando uma alternativa mais saudável e ecológica, podem optar por queijo natural de fontes sustentáveis, ou, ainda assim, alternativas à base de plantas. Número 4. Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo, um favorito entre os estudantes universitários e profissionais ocupados, por seu baixo custo e tempo de cozimento rápido. Pode deixar de ser uma boa opção quando você aprende sobre o seu processo de fabricação. Vamos ao conteúdo nutricional para criar macarrão instantâneo. Farinha de trigo é misturada com água, sal e agentes alcalinos para formar massa. A massa é então estendida, cortado em tiras finas e cozido no vapor, para tornar a prateleira do macarrão estável. Eles passam por um processo de fritura, em que são submersos em óleo quente, para remover a umidade, o que pode aumentar o teor de gordura. Os pacotes de tempero que os acompanham frequentemente contêm altos níveis de sódio e aromatizantes artificiais, como o glutamato monossódico e MSG. Ingestão excessiva de sódio tem sido associada à hipertensão e outros problemas de saúde, enquanto o MSG foi associado a sintomas, como dores de cabeça e náuseas em indivíduos sensíveis. Macarrão instantâneo também apresenta baixo teor de fibras, vitaminas e minerais que oferecem pouco valor nutricional. A falta de nutrientes, combinado com altos níveis de sódio e gorduras não saudáveis, fazem do macarrão instantâneo uma
pobre escolha nutricional, especialmente quando consumido regularmente. Além disso, a produção de macarrão instantâneo contribui para preocupações ambientais. O óleo de palma, comumente usado no processo de fritura, é um dos principais impulsionadores do desmatamento e perda de habitat para espécies ameaçadas de extinção, como orangotangos e tigers. De mais a mais, as embalagens plásticas e os utensílios descartáveis, muitas vezes incluído com macarrão instantâneo, contribuir para a poluição ambiental. Mas qual seria a escolha ofertada aos consumidores? Massas integrais, arroz ou outra alternativa mais nutritiva, exceto os processados. Número 5. Carne enlatada. Carne enlatada pode ser um item conveniente na despensa, mas o processo de fabricação e os ingredientes empregados podem lhe dar aversão a esse tipo de produto. Normalmente, contém cortes de carne de baixa qualidade, que são moídos e misturados com água, sal e vários aditivos, incluindo nitrito de sódio, conservante e intensificador de sabor. Esta mistura é então cozida, resfriada e enlatada sob alta pressão, para criar uma vedação hermética e vida útil prolongada. O consumo de carnes processadas, incluindo variedades enlatadas, foi associado a um risco aumentado de problemas crônicos de saúde, como doenças cardíacas, obesidade e certos tipos de câncer. Os altos níveis de sódio e conservantes encontrados em produtos de carne enlatados pode contribuir para essas preocupações de saúde. Além dos riscos para a saúde, a produção de carne enlatada tem implicações éticas e as práticas de agricultura industrial, usadas para criar os animais de produção de carne, contribuem para o desmatamento, emissões de gases com efeito de estufa e outras formas de degradação ambiental. Escolhendo carnes não processadas de origem sustentável ou alternativas à base de plantas, você pode ser mais responsável e uma postura mais alinhada com a saúde e bem-estar. Número 6. Marshmallows. Marshmallows, um deleite amado para fogueiras e cacau quente, pode perder seu apelo quando aprender sobre a sua chave. Ingrediente usado em sua produção: gelatina. Gelatina é uma proteína derivada do colágeno, encontrado na pele de animais, ossos e tecidos conjuntivos, mais comumente de vacas e porcos. Para extrair a gelatina, essas partes de animais são fervidas, tratado com ácido ou álcali, e depois filtrado para criar um claro, substância insípida para fazer marshmallows. Combina-se a gelatina com açúcar, xarope de milho, água e aromas como baunilha. A mistura é então batida para criar uma luz, uma textura fofa, antes de ser derramada em moldes, resfriado e polvilhado com uma mistura de amido de milho e açúcar de confeiteiro para evitar que grude. O uso de gelatina em marshmallows aumenta preocupações éticas para vegetarianos, veganos e aqueles que seguem restrições dietéticas religiosas, como kosher ou halal. Além disso, as práticas de agricultura industrial, usado para obter as partes animais para a produção de gelatina, impactam no desenvolvimento e bem-estar dos animais. Aqui, existe uma alternativa mais ecológica. Consumidores podem procurar marshmallows sem gelatina, feito com ingredientes vegetais, como agar-agar ou carigené. Número 7. Margarina. Margarina, um substituto popular da manteiga, tem um processo de fabricação e lista de ingredientes, que podem fazer alguns consumidores arrepiar. Margarina é feita principalmente de óleos vegetais, como canola de soja ou óleo de palma, que são, inicialmente, líquidos à temperatura ambiente, para criar um produto sólido. Esses óleos passam por um processo chamado hidrogenação, durante o qual moléculas de hidrogênio são adicionadas ao óleo, mudando sua estrutura molecular e aumentando seu nível de saturação. Hidrogenação parcial pode levar à formação de gorduras trans, que foram associados a um risco aumentado de insuficiência cardíaca, derrame e diabetes tipo 2. Embora muitos fabricantes de margarina tenham mudou para métodos alternativos, como a entrasterificação, para reduzir ou eliminar gorduras trans. Preocupações sobre os efeitos na saúde desses processos e seus subprodutos ainda existem. Margarina também contém vários aditivos, como emulsionantes, conservantes e cores artificiais para melhorar seu sabor, textura e aparência. Algumas margarinas são fortificadas com vitaminas, como vitamina A e D, para imitar o conteúdo nutricional da manteiga. Além das preocupações de saúde associadas à margarina, existem questões afetas ao meio ambiente, como o impacto da produção do seu ingrediente primário, e há que a produção do óleo vegetal, em especial o óleo de palma, é uma das principais causas do desmatamento, destruição do habitat e emissões de gases com efeito de estufa. Consumidores que procuram uma alternativa mais ecológica podem considerar o uso de manteiga de vacas alimentadas com capim, ou os spreads à base de plantas feitos de minimamente. Número 8. Refrigerante. Refrigerante, uma bebida popular e sempre presente, pode se tornar menos atraente depois de aprender sobre seus ingredientes e os efeitos na saúde e no ambiente. Refrigerante consiste principalmente em água gaseificada, xarope de milho, rico em frutose, ou outros adoçantes, sabores artificiais, e vários aditivos, como conservantes, corantes e cafeína. O alto teor de açúcar no refrigerante tem sido associado a vários problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes tipo 2 e cárie dentária. Além disso, o consumo de refrigerante diet, que contém adoçantes artificiais no lugar do açúcar, tem sido associado a um risco aumentado de doença cardíaca e outros problemas de saúde. A produção de refrigerante também tem um impacto ambiental significativo. O cultivo em larga escala
escala de milho para refrigerantes. Contribui para o desmatamento, uso de pesticidas e o escoamento de fertilizantes, que pode contaminar fontes de água e prejudicar ecossistemas. De mais a mais, a produção, transporte e descarte de garrafas plásticas e de latas de alumínio contribuem para a poluição e emissões de gases de efeito estufa. O uso de água na produção de refrigerantes em áreas que enfrentam escassez de água torna-se uma preocupação à parte. Produzir 1 litro de refrigerante pode exigir de 2 a 4 litros de água, tudo a depender do processo de fabricação. Considerando a saúde e questões ambientais associadas ao refrigerante, consumidores podem optar por alternativas mais sustentáveis, como água, chá de ervas ou bebidas caseiras, com infusão de frutas. Número 9. Camarão de criação. Camarão de criação pode parecer uma alternativa mais sustentável ao selvagem ou camarão capturado, mas os métodos usados na carcinicultura pode ser bastante preocupante. A maioria dos camarões cultivados é produzida em países com regulamentação ambiental. Esse cultivo pode resultar em práticas prejudiciais, como lagoas com excesso de estoque, o uso de antibióticos e produtos químicos para combater doenças e parasitas. Essas práticas podem levar à poluição da água, como resíduos e produtos químicos de fazendas de camarão são descarregados em rios próximos e ecossistemas costeiros, causando danos à vida aquática e às comunidades locais. A destruição de florestas de mangue para abrir caminho para lagoas de camarão é um fator que contribui para a erosão costeira, perda de biodiversidade e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Camarões cultivados também são frequentemente alimentados com farinha produzida a partir de peixes selvagens capturados, o que impacta na sobrepesca e perturba os ecossistemas marinhos. Existem notícias que correlacionam o cultivo de camarões a abusos de direitos humanos, incluindo trabalho forçado e tráfico de seres humanos. Para fazer uma escolha de frutos do mar mais responsável, consumidores podem procurar camarão certificadas por organizações como o Marine Stewardship Council, MSC, ou Conselho de Administração da Aquicultura ASCI, que garantam a sustentabilidade ambiental e práticas socialmente responsáveis. Número 10. Jogo foie gras, uma comida luxuosa feita do fígado de patos alimentados à força, ou gansos. Há muito tempo é assunto de controvérsia, devido às preocupações com o bem-estar animal em torno de sua produção. Para produzir foie gras, pássaros são submetidos a um processo chamado govagem, durante o qual um tubo é inserido em suas gargantas para entregar grandes quantidades de ração à base de milho, diretamente em seus estômagos. Essa alimentação forçada faz com que o fígado do pássaro aumente até 10 vezes o tamanho normal, resultando em um amanteigado gorduroso, produto texturizado. Defensores do bem-estar animal argumentam que govagem e uma prática cruel e desumana, causando estresse, lesão e sofrimento às aves. Numerosos estudos documentaram os efeitos negativos dessa alimentação forçada, por causar nas aves dificuldade respiratória, danos hepáticos e altas taxas de mortalidade. Em resposta a essas preocupações, vários países e regiões proibiram a produção e venda de foie gras, e muitos chefes e restaurantes o removeram de seus menus. Consumidores que desejam evitar apoiar a indústria de foie gras pode escolher pâtés ou spreads alternativos, feito de ingredientes como cogumelos, lentilhas ou outras fontes vegetais. Número 11. Pão branco. Pão branco comercial, uma paixão de muitas famílias, pode se tornar menos atraente quando você entende seu processo de produção e conteúdo nutricional. Fabricantes usam farinha de trigo refinada, que foi despojado do farelo e germe, durante o processo de moagem, removendo muitos dos nutrientes e fibras encontrados em grãos inteiros. O produto resultante é composto principalmente pelo amido, endosperma, que tem um alto índice glicêmico e pode contribuir para picos e quedas de açúcar no sangue, além de farinha refinada. Pão branco comercial, muitas vezes contém uma variedade de aditivos, como conservantes, condicionadores de massa e emulsificantes para melhorar sua textura, prolongar a vida útil e reduzir o tempo de produção. Algum pão branco também pode conter alto teor de frutose, xarope de milho ou outros açúcares adicionados, para realçar o sabor e a textura. O consumo de grãos refinados, como os encontrados no pão branco, foi associado a um risco aumentado de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Além disso, a falta de fibra no pão branco pode contribuir para problemas digestivos e dificultar os esforços de controle de peso. Ambientalmente, a produção de pão branco comercial pode ser intensiva em recursos, exigindo grandes quantidades de água, insumos energéticos e químicos, como pesticidas e fertilizantes, para crescer e processar o trigo. Quando você escolhe pão integral ou outras alternativas feitas de grãos não refinados, optando por uma alimentação mais nutritiva e opção ecologicamente correta. Número 12. Vegetais enlatados. Legumes enlatados, embora conveniente e duradouro, pode não ser tão saudável ou ecológico, amigável como suas contrapartes frescas ou congeladas. Durante o processo de enlatamento, vegetais são normalmente escaldados em água quente para amolecê-los. Fator esse que pode resultar na perda de vitaminas solúveis em água e minerais. As altas temperaturas utilizadas no processo de enlatamento também podem destruir nutrientes sensíveis ao calor, sendo este o caso da vitamina C. Muitos vegetais enlatados são embalados com sal adicionado ou açúcares para realçar o sabor e agir como conservante. Excesso no consumo de sódio tem sido associado a problemas de saúde, como pressão alta e doenças cardíacas. Alguns vegetais enlatados também podem conter bisfenol A, BPA, um produto químico usado no forro de algumas latas, que tem sido associado a potenciais riscos para a saúde, incluindo perturbação hormonal e problemas de desenvolvimento. O impacto ambiental dos vegetais enlatados
enlatados. Também gera preocupação. A produção de latas de metal requer energia significativa e recursos, e o transporte de latas pesadas contribui para as emissões de gases com efeito de estufa. O descarte de latas pode contribuir para resíduos de aterros, se não for reciclado corretamente. Para fazer uma escolha mais saudável e sustentável, consumidores podem optar por vegetais cultivados localmente, que normalmente têm uma pegada ambiental menor e maior teor de nutrientes, ou vegetais congelados, que são congelados rapidamente logo após a colheita, ajudando a reter nutrientes, sem a necessidade de conservantes adicionados. Número 13. Caranguejo de imitação. Imitação de caranguejo, comumente usado em rolos de sushi e saladas de frutos do mar, pode perder seu apelo quando você aprende sobre seu processo de fabricação e lista de ingredientes. Caranguejo de imitação ou sarimi é feito de uma pasta de peixe branco picado, tipicamente palaque do Alasca ou badejo, misturado com clara de ovo, amido, água e outros aditivos, como sabores artificiais, cores e conservantes. A pasta de peixe é então moldada e colorido para se parecer com carne de caranguejo ou outros moluscos, usando uma combinação de corantes naturais e sintéticos, como extrato de páprica ou cor de caramelo. O produto acabado é cozido e embalado, pronto para consumo, enquanto a imitação de caranguejo é geralmente mais baixa em gordura e colesterol do que carne de caranguejo real. Muitas vezes contém níveis mais altos de sódio, açúcar e ingredientes artificiais. Mas qual seria o seu valor nutricional? O valor nutricional do caranguejo de imitação é menor do que a carne de caranguejo real, que é uma excelente fonte de proteína, vitaminas e minerais. Do ponto de vista ambiental, a prática de pesca é usada para pegar o peixe para a produção de sarimi, com impactos na sobrepesca, com a captura acidental, aquela que acaba incidindo nas espécies não alvo. Preocupações significativas da indústria pesqueira. Para fazer uma escolha de frutos do mar mais responsável, consumidores podem procurar carne de caranguejo real ou outras opções de frutos do mar de origem sustentável e certificado por organizações como o Marine Stewardship Council. Número 14. Saladas pré-embaladas. Saladas pré-embaladas podem parecer uma opção conveniente e saudável, mas há vários fatores a considerar antes de comprar esses verdes aparentemente inocentes. Uma preocupação é o potencial de contaminação durante o processo de lavagem e pré-embalagem. Saladas pré-embaladas têm sido associadas a surtos causados por patógenos, várias doenças transmitidas por alimentos, como E. coli, listeria e salmonela, enquanto os fabricantes usam lavagens à base de cloro, o que reduz o risco de contaminação. Essas lavagens nem sempre são eficazes em eliminar todas as bactérias nocivas. Para minimizar o risco de doenças transmitidas por alimentos, consumidores podem optar por cabeças inteiras de alface ou outras folhas verdes, que têm uma probabilidade menor de contaminação, devido ao manuseio reduzido durante o processamento. Além de preocupações com a segurança alimentar, o impacto ambiental das verduras pré-embaladas não pode ser ignorado. A produção de plástico para uso único, recipientes plásticos para saladas, contribuem para a poluição ambiental e gera resíduos que muitas vezes acabam em aterros. Mais do que isso, o transporte e refrigeração de saladas tem um impacto de carbono significativo. Como a curta vida útil desses produtos requer uma distribuição rápida e intensiva em energia para um ambiente mais amigável e opção potencialmente mais segura, consumidores podem escolher cultivados localmente, produtos não embalados, que apoiam os agricultores locais e reduz a necessidade de transporte e embalagem. Lavar e preparar saladas em casa também permite maior controle sobre os alimentos e diminui os riscos de contaminação. Número 15. Segurança e frescor. Corantes alimentares são usados para melhorar a aparência de vários alimentos processados e podem ser motivo de preocupação, devido aos seus potenciais efeitos na saúde e à natureza sintética de muitos agentes corantes. Corantes alimentares artificiais são feitos de compostos químicos, muitas vezes derivado do petróleo, e têm sido associados a vários problemas de saúde, incluindo alergias, hiperatividade em crianças e outros problemas comportamentais. Enquanto alguns corantes alimentares artificiais foram proibidos em certos países, devido aos seus riscos potenciais para a saúde, outros ainda são amplamente utilizados na indústria de alimentos. Exemplos de corantes artificiais comumente usados incluem vermelho 40, amarelo 5 e azul 1. Corantes alimentares naturais derivados de plantas, fontes animais ou minerais são frequentemente considerados alternativas mais seguras aos corantes sintéticos. No entanto, algumas cores naturais, como o carmim derivado de insetos esmagados, também pode causar reações alérgicas e levantar preocupações éticas para vegetarianos e veganos. Para evitar potenciais problemas de saúde e apoiar uma dieta mais natural, consumidores podem procurar alimentos que não contenham corantes artificiais, ou escolha produtos feitos com corantes à base de plantas, como suco de beterraba, açafrão ou espirulina. Número 15. Lanches de frutas embalados. Lanches de frutas embalados, muitas vezes comercializado como uma alternativa mais saudável aos doces, podem não ser tão nutritivos quanto parecem. Muitos lanches de frutas contêm grandes quantidades de açúcares adicionados, como xarope de milho rico em frutose, ou suco de frutas concentrado, que pode contribuir para a obesidade, cárie dentária e outros problemas de saúde. Além de seu alto teor de açúcar, lanches de frutas geralmente contêm sabores artificiais, cores e conservantes, que pode causar reações alérgicas, e outros problemas de saúde em alguns indivíduos. A textura em borracha de lanches de frutas também
pode representar um risco de asfixia para crianças pequenas. Além disso, a produção e embalagens de lanches de frutas têm implicações ambiental por importar no uso único de embalagens plásticas, fator que contribui para a poluição por plástico. E o transporte e armazenamento desses produtos requerem energia e recursos. Para uma opção de lanche mais nutritiva e ecológica, consumidores podem escolher inteiros, frutas frescas ou guloseimas caseiras à base de frutas, que fornecem vitaminas, minerais e fibra, sem adição de açúcares e ingredientes artificiais, escolhendo cultivados localmente. Frutas sazonais também apoiam os agricultores locais e reduz o impacto ambiental, impacto associado ao transporte e armazenamento. Número 17. Ovos de fábrica. Ovos de criação industrial são produzidos em grande escala, operações comerciais, onde as galinhas são frequentemente mantidas em condições insalubres, com pouco acesso à luz natural, ar fresco ou a capacidade de se envolver em comportamentos naturais. Essas condições podem levar ao aumento do estresse, doenças e lesões entre as aves. Em muitas fazendas industriais, as galinhas são alojadas em gaiolas de bateria, que são pequenas caixas de arame, que fornecem espaço mínimo para o movimento. Este confinamento pode resultar em sofrimento mental para as galinhas, levando a sistemas imunológicos mais fracos e uma maior dependência de antibióticos para prevenir surtos de doenças. O impacto ambiental da ovinocultura industrial também é uma preocupação. Com as grandes quantidades de estrume geradas, pode ocorrer a contaminação de fontes de água, emissão de gases com efeito estufa e contribuem para a poluição do ar. Para apoiar uma produção de ovos mais humana e sustentável, consumidores podem escolher ovos de fazendas que aderem a padrões de bem-estar mais elevados, como caipiras, pastagens ou sistemas orgânicos certificados. Essas alternativas muitas vezes fornecem às galinhas mais espaço, acesso ao ar livre e oportunidade de se envolver em comportamentos naturais, resultando em melhor bem-estar animal e impactos ambientais reduzidos. Número 18. Xarope de milho. Xarope de milho, um adoçante feito de amido de milho processado. É um ingrediente comum em muitos alimentos processados. Em bebidas, uma das formas mais prevalentes é o xarope de milho rico em frutose fixi, e que tem sido associado a vários problemas de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, devido ao seu alto teor de açúcar e potencial para contribuir para a resistência à insulina. A produção de xarope de milho também tem consequências ambientais significativas. O cultivo de milho para a produção de xarope requer grandes quantidades de água, fertilizantes e pesticidas, que pode levar à degradação do solo, poluição da água e danos aos ecossistemas. Sabemos que esta monocultura agrícola, quando utilizada em grande escala, pode reduzir a biodiversidade e aumentar a vulnerabilidade das culturas às pragas e doenças. A produção e transporte de xarope de milho também contribuem para as emissões de gases de efeito estufa e consumo de energia para reduzir a saúde e o meio ambiente. Impactos associados ao consumo de xarope de milho. Consumidores podem optar por alimentos e bebidas que contêm adoçantes alternativos, como xarope de bordo com mel ou néctar de agave, ou escolher produtos com teor de açúcar reduzido. Adicionalmente, incorporando mais alimentos não processados na dieta pode ajudar a minimizar a exposição ao xarope de milho e outros ingredientes artificiais. Número 19. Cultivo convencional de morangos. Morangos cultivados convencionalmente, enquanto popular por seu sabor doce e versatilidade, podem ter impactos ambientais e sanitários significativos, devido ao uso extensivo de insumos químicos. Durante seu cultivo, morangos são particularmente vulneráveis a pragas e doenças que levam. Produtores convencionais dependem fortemente de pesticidas, fungicidas e outros produtos químicos sintéticos para proteger suas plantações. Essas aplicações químicas podem resultar em resíduos no fruto, que podem representar riscos para a saúde dos consumidores. Morangos costumam estar no topo dos grupos de trabalho ambiental IWG de lista de dúzias sujas, que classifica produtos itens com base em seus níveis de contaminação por pesticidas. A exposição a pesticidas tem sido associada a vários problemas de saúde, incluindo perturbação hormonal, problemas neurológicos e um risco aumentado de certos cânceres. As consequências ambientais de morangos cultivados convencionalmente também são significativos. Escoamento de pesticidas e fertilizantes de campos de morango pode contaminar fontes de água, os ecossistemas aquáticos e contribuir para o declínio das populações de polinizadores, como abelhas e borboletas. Adicionalmente, o cultivo de morangos muitas vezes requer uma quantidade substancial de água, que pode agravar a escassez de água em regiões onde a fruta é cultivada. Para minimizar a saúde e o meio ambiente. Impactos do consumo de morango. Consumidores podem escolher morangos cultivados organicamente, que são produzidos sem pesticidas sintéticos e fertilizantes. Lavar bem os morangos antes do consumo também pode ajudar a reduzir os resíduos de pesticidas, apoiando os produtores locais sustentáveis e optando por morangos cultivados regionalmente. Você estará reduzindo a degradação ambiental. Número 20. Adoçantes artificiais. Adoçantes artificiais usados como açúcar, substitutos em vários produtos alimentícios e bebidas, têm sido objeto de debate quanto à sua segurança e potenciais efeitos para a saúde. Adoçantes artificiais comuns incluem aspartame, sucrose e sacarina, que são muitas vezes mais doces que o açúcar, mas contêm poucas ou nenhuma caloria, enquanto os adoçantes artificiais foram aprovados para uso por agências reguladoras, como a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos. Preocupações permanecem sobre seus riscos potenciais à saúde. Alguns estudos sugeriram que adoçantes artificiais podem contribuir para um aumento de risco de câncer, embora outras pesquisas não tenham apoiado essas descobertas. Nesse rumo,
há evidências de que o consumo de adoçantes artificiais pode levar ao ganho de peso, porque altera a resposta do corpo à doçura e aumentar o desejo por alimentos açucarados. Adoçantes artificiais também têm implicações ambientais. A produção desses compostos sintéticos demanda energia e recursos, e seu descarte pode contribuir para a poluição e resíduos. Alguns adoçantes artificiais, como sucralose, foram detectados em fontes de água. Como eles não quebram facilmente durante os processos de tratamento de águas residuais, essa persistência no meio ambiente levanta preocupações sobre o potencial impacto dos adoçantes artificiais sobre os ecossistemas aquáticos e a saúde humana. Para uma alternativa mais natural e ecológica, consumidores podem escolher substitutos naturais do açúcar, como mel de estévia ou xarope de bordo, redução do consumo global de açúcar e incorporando alimentos mais inteiros, não processados na dieta. Também pode ajudar a minimizar a exposição a adoçantes artificiais e promover o ganho de saúde. Se esse conteúdo agregou de alguma forma com você, inscreva-se no canal, comente qual destes alimentos você quer distância e deixe seu like. Até breve!